Olá, queridas consciências! Chegando aqui para mais uma lição do livro Curso em Milagres. Hoje a lição 326. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui no canal você vai encontrar uma playlist chamada Curso em Milagres. E lá você vai encontrar todas as lições que já foram gravadas, tá bom? Então, depois de assistir este vídeo, vai lá na playlist e dá uma olhadinha em todos os vídeos que tá lá e já faz um planejamento para você começar a seguir as lições desde o início. Essa é a minha dica. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá para a lição. A lição 326, ela diz: eu sou para sempre o efeito de Deus. Olha a lei do mentalismo e da causa e efeito nesta lição. Pai, fui criado em tua mente, um pensamento santo que nunca deixou o seu lar. Sou para sempre o teu efeito e tu és para todo sempre a minha causa. Tal como me criaste, permaneci. Lembra? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso permanece. Onde me estabeleceste, eu ainda habito, e todos os teus atributos habitam em mim, pois é a tua vontade ter um filho tão semelhante à sua causa que venha a ser impossível distinguir a causa do efeito. Então aqui a lição está dizendo é impossível encontrar uma diferença entre a causa, que é Deus, e o efeito, que é o seu filho. E quem é o seu filho? Cada um de nós. Mas aqui a lição está falando do quê? Está falando daquele avatar que a gente olha na frente do espelho e enxerga como uma matéria física, um corpo? Não, está falando da essência, da nossa essência que permanece tal como foi criada, imagem e semelhança de Deus, o efeito da causa. Então, os atributos divinos permanecem em cada um de nós. Aonde? Na nossa essência, aonde? No ser original, que nunca deixou de ser tal como foi criado. Gente, é muito importante que todas as vezes, se possível, como um exercício diário, a gente se lembrar de se olhar no espelho e dizer: eu sou o filho amado de Deus. Eu permaneço tal como Deus me criou. Os atributos de Deus permanecem em mim. Olha só, essas frases, elas podem ser repetidas diariamente. Eu sou o filho amado de Deus. A gente precisa se lembrar disso. Por quê? Porque este mundo, as coisas que acontecem no dia a dia, os problemas, os desafios, os conflitos, tudo isso faz com que a gente perca essa conexão, que a gente não se lembre disso. E se a gente não se lembra disso, a gente acaba se deixando levar por esses conflitos, por esses problemas, por esses desafios. E aí a gente se afasta dessa essência e a gente começa a se identificar apenas com a ilusão que temos na mente de que somos algo diferente daquilo que Deus criou. E a gente faz isso de forma inconsciente. Vamos falar a verdade, no dia a dia, na correria do dia a dia, lá nos problemas diários que a gente tem. Sim, somos humanos, estamos aqui na vida, né? Na expiação, resolvendo as nossas questões. E muitas das vezes a gente está resolvendo pelo ego, a gente está ouvindo o ego, a gente está sendo controlado pelo ego, a gente está acreditando nas historinhas do ego.
Quantas vezes a gente para durante o dia para se lembrar que somos o Filho de Deus, perfeito na sua essência? Quantas vezes? Faz uma reflexão aí. Você para 5 minutinhos do dia, 1 minuto, 3 minutos, para inspirar, fechar os olhos e dizer: eu sou o filho amado de Deus, perfeito, assim como Ele criou, com todos os atributos que Ele tem. É muito desafiador a gente tirar esse tempinho, mas se a gente tira esse tempo para fazer esse exercício, porque é um exercício mental, a gente precisa treinar a nossa mente, o nosso subconsciente a acreditar nessa história, nessa verdade. E quanto mais a gente conta essa história, que é a verdade, porque sim, nós somos o Filho de Deus, quanto mais a gente conta essa história diariamente para nossa mente humana, mais a gente se empodera desta verdade. Mais a gente tira do ego esse poder que ele tem de dizer que nós somos pecadores, que nós somos pequenos, que nós somos fracos, que nós não somos merecedores, que nós não somos capacitados, que somos doentes, enfim, são tantas histórias que são ilusões que a gente conta, que fazer esse exercício de se lembrar todo dia que somos o efeito desta causa, como a lição diz, ou seja, nós fomos criados na mente de Deus e Ele criou com todos os seus atributos. Estamos aqui adormecidos, não estamos conectados com todo este poder, mas ele existe. E ele pode ser experimentado aqui ainda na nossa condição humana. Para e pensa. Aquelas pessoas muitos que estão dentro da religião, que se tornaram santos, por exemplo. Santo Agostinho, São Germain, Maria, a Mãe Maria, são tantos que se tornaram Buda, enfim, são tantos nomes que eles encontraram essa conexão para vivenciar estes atributos de Deus. Então, se você para e pensa em uma pessoa que ela viveu uma vida e de repente ela fez milagres, ela curou, e existem ainda no tempos de hoje pessoas que têm esse poder, pessoas que você diz, nossa, ele tem o dom da cura, o dom disso, o dom daquilo. Na verdade, não é dom, é atributo. Ele só está usando um atributo que já é dele, que ele já tem, assim como nós também temos. Então, poder de cura, todos nós temos. Poder de fazer milagres, todos nós temos. O nosso poder é ilimitado. A gente nem conhece o nosso poder. É impossível nessa mente limitada imaginar o poder de Deus, que criou todos os universos, todas as galáxias, todos os planetas, tudo, absolutamente tudo, foi um pensamento gerado por Deus. E nós, humanos, ou nós de dimensões, filhos de Deus de outras dimensões, também estamos criando a partir dos atributos de Deus. Nós temos o poder de criação, ainda que de forma limitada aqui nesta terra, nessa dimensão, mas olha para os seres humanos, olha para aqueles que conseguiram criar, desenvolver, inventar coisas assim extraordinárias. Um exemplo aqui, Nikola Tesla. Olha só, no tempo dele, quantas invenções ele fez que parecia loucura e que só anos depois aquela invenção pôde ser comprovada. Como, por exemplo, o carro elétrico, o carro Tesla, que o Elon Musk deu andamento no projeto, que foi um projeto de Nikola Tesla. Aonde ele pegou essa informação do carro elétrico? No campo das infinitas possibilidades criadas por
Deus. Então tudo existe, tudo, absolutamente tudo. E a gente tem este poder de alcançar essa informação. Eu lembrei agora aqui também de um padre italiano, o Padre Pio. Se você quiser procurar na internet, tem bastante história dele, documentário mesmo sobre o Padre Pio, mas ele era uma pessoa que fazia bilocação. Ele tinha desenvolvido a habilidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 lugares fisicamente ao mesmo tempo. Bilocação. Isso foi comprovado. Então, imagina, ele é uma pessoa que tinha um dom? Não. Ele apenas estava acessando um atributo que já existe no campo das infinitas possibilidades, disponível para todos que alcançar esta informação. Então, ele foi lá e pegou o atributo e utilizou este atributo aqui no planeta Terra. Ele foi canonizado como um santo, fazia vários milagres, existem vários milagres documentados a respeito do Padre Pio, das suas habilidades. Então, assim, ele era diferente? Não, ele é o Filho de Deus, ele é a consciência manifestada. Ele é o efeito da causa divina, assim como eu e assim como você. Porém, ele confiava o suficiente neste atributo e nessa capacidade que ele desenvolveu este atributo aqui enquanto humano. Então, a gente precisa acreditar nisso para que a gente possa se desenvolver no nosso potencial. Cada um de nós viemos aqui para desenvolver um determinado potencial. A gente veio aqui para vivenciar uma experiência. E dentro dessa experiência existe um campo de infinitas possibilidades que a gente pode acessar para desenvolver todo este potencial aqui na Terra. Porém, o que separa a gente de todo esse potencial? O conhecimento, a fé de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ainda que pra gente aqui que é cristão, a maioria, eu acredito que assista esses vídeos, de alguma forma nasceu ou passou algum tempo em alguma religião cristã, na Bíblia está escrito que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas parece que a maioria das pessoas, elas leem essa frase e elas não compreendem essa frase. Imagem e semelhança, mas parece que essa frase se perde no emaranhado de crenças, de paradigmas, de limitações que é colocado pela própria religião, pela própria comunidade, pelos pais, pela sociedade em geral, que faz com que essas palavras se dissolvam na nossa mente. Elas não têm efeito. E aí o que acontece? A gente fica travado nesse desenvolvimento da nossa capacidade. Uma coisa que eu percebo em mim, assim, que eu não conseguia me imaginar com essa habilidade. E aí é uma prova de que a gente desenvolve potenciais quando a gente confia que a gente tem o poder para isso. Eu, até 2017, eu jamais imaginaria que eu estaria na frente de uma câmera, fazendo vídeos, falando sem medo, sem vergonha, me sentindo confiante. Eu jamais imaginei isso. E hoje eu estou aqui falando, não tem um script aqui para mim ir lendo e vendo. Não, eu estou falando a partir do que eu acredito, a partir do que eu absorvi da informação e a partir daquilo que eu estou captando de algum lugar. Porque às vezes eu começo a falar aqui e aquilo que eu imaginei que eu fosse falar baseado naquilo que eu li, eu falo mais.
eu falo muito mais, e aí quando eu vou assistir o vídeo eu falo, nossa, eu falei isso, nossa, eu falei isso, que legal. Então eu percebo que eu estou acessando esse campo de infinitas possibilidades para que cada uma dessas lições elas se enriqueçam em informações. É claro que antes de fazer cada um dos vídeos, eu peço que não seja eu, mas que seja a minha sabedoria divina falando através de mim. Então eu acredito que quando eu faço esse exercício, eu começo a acessar este campo. Então isso é uma habilidade que eu não tinha e eu desenvolvi. E isso fez com que eu acessasse um nível a mais de potencial. Isso aqui é um exemplo, mas várias coisas na minha vida eu já percebi há algum tempo que eu desenvolvi uma habilidade que me trouxe um empoderamento maior com relação à minha capacidade. E isso é acreditar que dentro de mim, existem atributos que eu nem imagino que existam. Mas como eu acredito que eu posso desenvolver isso e eu me permito experimentar disso, as coisas vão fluindo. Imagina uma pessoa, um morador de rua. Ele tá lá dormindo na rua. O que acontece com esse morador de rua? Ele não tem esse conhecimento. Ele não sabe que ele é o efeito de Deus, que ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele não consegue sequer imaginar isso na sua mente. E eu imagino que se a gente for lá e dizer, olha, você tem todos os atributos de Deus, ele não vai conseguir absorver essa informação. Ele não vai entender o que isso significa. Então, por isso, ele está lá naquela condição. Porque ele não acessou um lugar na mente dele que fosse capaz de trazer esse sentimento de que isso é ou pode ser verdadeiro. Ou seja, ele nunca experimentou na sua mente a possibilidade de ter habilidades e atributos e capacidades incríveis para transformar a vida dele. E isso é para tudo, isso é para uma pessoa que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, que tem um medo. São situações aonde a pessoa ela não acessou um lugar de possibilidades dentro da mente dela. Ela não se permite imaginar que assim como uma pessoa está lá no topo, ela também pode chegar no topo. Assim como uma pessoa conseguiu se curar, ela também consiga se curar. Assim como uma pessoa conseguiu sair do buraco, do fundo do poço, ela também pode conseguir. E aqui eu não estou desmerecendo nenhum tipo de doença, porque eu sei que cada pessoa ela está em um nível de consciência que está permitindo que ela vivencie aquela doença, aquele estado. Porém, somente quando essa mente, essa pessoa, ela consegue permitir, porque é permissão, ela consegue permitir que existe um campo de infinitas possibilidades disponível para ela e que ela pode acessar esse campo no momento em que ela tomar a decisão. A partir desta decisão, a vida dela se transforma. Isso é delicado, é um assunto delicado, porque existem muitas pessoas que não aceitam que é assim. Se a gente for ver os ensinamentos do Cristo, o tempo todo ele dizia que bastava uma palavra, bastava uma decisão e tudo seria transformado. Por quê? Porque essa decisão, essa palavra com sentimento, ela acessa este campo de infinitas possibilidades, aonde lá estão
todos os atributos que Deus criou. Tudo já está lá, já existe. Compreende? Então, quando a gente fala causa e efeito, Deus causa e nós efeitos, a gente precisa eliminar, pelo menos dizer que tudo que a gente tem aqui como limitação são paradigmas e programas que só existem na condição da mente humana. Somente na condição da mente humana. E porque só existe na condição da mente humana, ela pode ser alterada, transformada, ressignificada, integrada. Entende? Então a gente tem este poder e a gente veio aprender isso. Porque se nós estamos fazendo o trabalho de voltar para casa, ou seja, a causa é o nosso lar. Aonde nasceu esse pensamento é o nosso lar. Então nós estamos voltando para casa. Para voltar para casa, a gente precisa acessar esses atributos. Quando que a gente vai chegar de novo lá na causa? Ninguém sabe. Não tem essa resposta. Quando? Mas será quando a gente incorporar, ou seja, a gente assumir e vivenciar esses atributos de Deus. Quando a gente vivenciar isso, quando a gente estiver acessando este lugar, é que nós estaremos voltando para casa. Ou seja, quanto mais atributos divinos eu acesso e vivencio, mais próximo de Deus eu estou, mais próximo da causa eu estou. Continuando aqui a lição, ele diz que eu tenha conhecimento de que sou efeito de Deus e assim tenho o poder de criar como tu crias. Eu tenho o poder de criar como Deus cria. E é assim na terra como no céu. Sigo o teu plano aqui e no final sei que reunirás os teus efeitos no céu, tranquilo do teu amor, onde a terra desaparecerá e todos os pensamentos separados unir-se-ão em glória com o Filho de Deus. Por que aqui toda a terra se desaparecerá? Porque a terra é um lugar que foi criado como este movimento que o livro fala, expiação, aprendizado, correção do erro, correção da mente. Então a terra é uma escola. Estamos aqui aprendendo. Quando tudo isso for integrado novamente e a gente compreender que somos a imagem e semelhança de Deus, quando os seres compreenderem isso, não haverá mais a terra, porque a terra deixará de ser esse espaço de expiação, de aprendizado. Então, chegará um dia que ela desaparecerá. Olha que interessante. Claro que isso pode levar milhões de anos aqui na contagem do tempo, como a gente entende o tempo, mas isso acontecerá. Então, a Terra, ela foi criada para ser aqui uma incubadora onde as consciências nascem aqui, vivenciam essa experiência, onde um monte de coisa acontece para que elas se lembrem quem elas são. É incrível, né, gente? Gente, quando eu olho assim para a existência da vida, eu penso, meu Deus, é tudo muito perfeito, é tudo muito incrível. E eu acredito muito que é exatamente assim que tudo funciona. E é maravilhoso. Então, o que eu digo para você? Se você puder fazer esse exercício de todos os dias de manhã, pelo menos dizer: eu sou o filho amado de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se você já dizer essa pequena frase todos os dias, você verá que você já vai viver em um estado de paz interior muito gostoso, muito interessante. E o mundo, ele vai se tornar
muito mais leve para você. A partir desta frase, se você repetir ela todos os dias, outras coisas irão acontecer. E você vai vivenciar isso na sua vida. A dica é: acordou de manhã, que é o que eu faço. Acordou de manhã, vai no banheiro, nem lavou o rosto ainda, tal, vai lá, faz o seu xixi e aí você vai na frente do espelho e já antes de escovar o dente, você já diz: eu sou filho amado de Deus, imagem e semelhança de Deus. Isso daí já vai, olha, fazer uma diferença muito grande no seu dia. Faça isso. Bom, queridos, espero que essa lição tenha feito sentido para você, tenha sido contribuição. Por favor, deixe o seu comentário aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque, gente, o YouTube, ele entende que o vídeo é relevante se a pessoa curte lá, deixa a sua curtida, se a pessoa deixa o seu comentário. Aí o que ele faz? Opa, alguém comentou, alguém curtiu, esse vídeo é bom, eu vou entregar este vídeo para mais pessoas. Eu vou recomendar este vídeo para mais pessoas. É assim que a gente cresce aqui no YouTube. Então eu, assim como todos os outros YouTubers, estamos aqui entregando a nossa hora de forma gratuita, mas a gente quer ser retribuído sim. De que forma? Crescendo o nosso canal, chegando a mais pessoas. Então, por favor, contribua com este canal fazendo algumas ou todas essas ações. Comentar, curtir e se inscrever. E claro, se puder também, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Um grande beijo para você e eu te espero no próximo vídeo.